Fala, gente querida, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Passando aqui para falar para você que nesse vídeo de hoje nós vamos estar tentando te ajudar a preparar um sermão, tá bom? Então fique comigo, espero que esse vídeo seja abençoador para a sua vida. E vamos lá, hoje nós vamos estar observando o texto de um salmo. E a partir desse salmo talvez nós consigamos te ajudar de alguma forma a preparar um esboço para você fazer as suas pregações aí, tá bom? Espero que você goste, espero que seja de ajuda para você. Fica aí comigo, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você para ficar mais fácil e junto nós aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Muito bem, pessoal, o texto que nós estaremos usando vai ser o Salmo de número 46. E aí eu já adiantei alguma coisa aqui, eu estou usando o Word, certo? Mas isso você pode fazer no seu caderno, numa folha de papel, você que escolhe. Eu estou utilizando o Word porque facilita aqui a nossa gravação e a sua compreensão também. Então, em primeiro lugar, basicamente é bem simples, tá? Aqui tem outros meios, mas eu acredito que esse meio aqui já ajuda para quem está começando. Nós temos aqui, em primeiro lugar, a introdução do texto. A gente já vai entrar no Salmo 46 e basicamente nós vamos dividir ele em 3 partes. E por último, temos a conclusão e a aplicação. Lembrando que em cada parte você também pode ir fazendo a aplicação de cada texto, de cada verdade bíblica, certo? Você pode usar uma Bíblia que no final dela tenha concordância ou um dicionário, ou então você pode usar algum recurso da internet mesmo, como o BiblioArc, que vai te ajudar a pesquisar, por exemplo, palavras-chave, certo? Ou uma concordância bíblica. Então, vamos lá para a nossa Bíblia. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Eu estou usando aqui o TheWord, que é um aplicativo, mas você pode fazer isso aí na sua Bíblia. Então, pegando o Salmo 46, nós temos aí, ó, vamos usar essa versão aqui, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, mas é bom que você tenha outras versões para comparar. Nós temos aqui a Almeida corrigida fiel 2007, João Ferreira de Almeida, revista atualizada mais dicionário de Strong, que ajuda bastante, que é basicamente aquela Bíblia de estudo palavra-chave. A nova tradução na linguagem de hoje, tá vendo aqui, ó, nova tradução na linguagem de hoje, e a NVI. Como a maioria das pessoas ainda utilizam essa, então você pode vir aqui comigo. Então nós temos aqui, ó, na epígrafe, que em alguns textos, por exemplo, você vê aqui na Bíblia de Estudo Palavra-Chave e aqui também na Almeida corrigida fiel, aqui no canto, você veja que aqui está escrito Cântico sobre Alamote para o músico maior entre os filhos de Coré. Aqui da mesma, isso aqui já pode servir como introdução. Quando você pega aqui Coré ou Corá, você vê o passado deles e você vê que mesmo eles tendo um passado não muito bom, a tribo de Corá foi aquelas que se levantaram contra Moisés, os descendentes deles tiveram uma vida diferente. Então esse salmo foi escrito para esses músicos descendentes de Corá. Então os descendentes de Corá, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Você pode usar isso aqui já na introdução para introduzir o salmo. Você pode introduzir aqui, ó, na introdução, você pode colocar, ó, lembrando que isso é um esboço, tá? Então aí você pode colocar, ó, já na introdução, os filhos de Coré tiveram uma decisão diferente. Na sua Bíblia você pode pesquisar sobre Corá, ou se você for usar um aplicativo como esse, você vem na concordância bíblica aqui, pesquisa Corá. Então você vai perceber, ó, que Coré foi aqueles que se rebelou contra Moisés, certo? E o resultado deles foram que eles acabaram comidos ou engolidos pela terra, né? Eles e tudo o que era seus desceram vivos ao sepulcro aqui, ó. Número 16, versículo 33. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam para que porventura também não nos traga a terra. Daí, para você embasar o seu argumento, você copia a base bíblica ou escreve a base bíblica e coloca lá no seu esboço, certo? Aqui,
Se você não quiser escrever o versículo inteiro, você deixa somente a base bíblica, certo? Mas vamos deixar o versículo todo, né? Muito bem. Uma outra ilustração, você também pode usar uma ilustração para introduzir o seu sermão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, o cervo e os cães. Conta-se uma história de um homem que tinha alguns cães de caça. E certa feita, esses cães começaram a latir lá no seu jardim. De repente, quando ele saiu da porta de sua casa, veio um pequeno cervo correndo e se escondeu dentro da perna daquele homem, entre as pernas daquele homem, que era o senhor daqueles cães de caça. E os cães de caça ficaram em volta daquele homem, apenas latindo contra o cervo. E o cervo encontrou abrigo e segurança aos pés daquele homem. Nesse sentido, a ilustração que eu acabei de te falar pode ser usada como introdução para falar da mesma forma que os cães, que representam as forças das trevas, os adversários, estão a ponto de nos tragar, e o lugar mais seguro que nós podemos encontrar é aos pés de Deus. E aí, dito isso, você começa então a observar o que o texto propriamente vai nos falar, e aí nós chamamos de primeira parte, e nós precisamos definir então a primeira parte. Daí você vai ao texto bíblico, lembrando que estamos examinando Salmo 46, e aí você começa a ler. Em primeiro lugar, você tem que ir prestando bastante atenção sobre o que o próprio texto fala. Então vejam, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aqui nós já temos uma indicação do Deus a quem nós servimos. Aqui tem um paralelismo. Deus é o nosso refúgio. O paralelismo está aqui. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. Certo? O refúgio é presente, porque é o socorro. E fortaleza. Aonde a fortaleza? Presente na angústia. Então aí você já pode definir que Deus é. Você pode colocar Deus é. Ou então o versículo todo, a primeira parte você pode colocar como Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E o resultado. Então você coloca aqui, ó. Você vem aqui no seu esboço e você pode definir essa primeira parte. Então aqui você pode definir a primeira parte como? Vou deixar em negrito aqui. Pronto. Primeira parte, Salmo 46, versículo 1 e 2. A segurança de saber quem Deus é. E daí varia de pessoa para pessoa, de pregador para pregador, como que ele subdivide esse texto. Então você pode vir aqui, ó. Você vai ver que, em primeiro lugar, Deus é refúgio e fortaleza, e tem uma consequência. Em primeiro lugar, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, certo? Socorro bem presente na angústia. Isso aqui é a constatação do fato. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Aqui no versículo 2 ou no verso 2 é o resultado de alguém que sabe que Deus é isso. Quando você sabe que Deus é refúgio e fortaleza, o que ocorre? Não temeremos. Não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Por quê? Porque Deus é presente, bem presente. Tá vendo aqui? Para enriquecer ainda mais essa primeira parte, você pode pesquisar, por exemplo, aqui o que é refúgio na sua concordância bíblica e o que é uma fortaleza. Por exemplo, falando de refúgio, provavelmente na sua concordância, no final da sua Bíblia, ou então pesquisando mesmo, você vai perceber que lá em Números 35, versículo 6, existiam as cidades de refúgio, certo? Das cidades, pois, que darei aos levitas, aqui na sua tela do lado esquerdo, tá vendo? Das cidades, pois, que darei aos levitas, 6 cidades de refúgio, as quais darei para que os homicidas ali se acolham, além dessas, lhe darei 42 cidades. O contexto, pessoal, dessa cidade de refúgio não é para o assassinato, não é para o assassino consciente, não. É, por exemplo, o assassino que tivesse cometido, por exemplo, um assassinato sem intenção, certo? Então, para que a família não o vingasse, ele poderia se esconder nessa cidade de refúgio. Aqui no seu esboço,
Então, em terceiro lugar, cidade de refúgio aqui, ó, certo? Cidade de refúgio, número 35, versículos 6 e 11, tem outras passagens bíblicas, mas é só para te nortear aqui. É o lugar que abriga o ferido e o perseguido. Então, já aplicando, nós já podemos aplicar essa verdade ao texto, no sentido de que a pessoa que se encontra ferida, se encontra perseguida, se encontra sem força, sem lugar para se esconder, onde que é o lugar de refúgio dessa pessoa? Deus é o nosso refúgio. Tempo presente, ele não foi, ele é o nosso refúgio, então é para ele que o pecador deve correr. Só um título de curiosidade, o hino de Martinho Lutero, Castelo Forte é o Nosso Deus, foi inspirado nesse salmo aqui, certo? Então Deus isso é um fato, nosso refúgio e fortaleza. E o que é fortaleza? Fortaleza é o lugar aonde o soldado, o guerreiro de guerra, se esconde e se prepara para o contra-ataque. Ou seja, a fortaleza é o lugar aonde o soldado encontra força para poder contra-atacar o inimigo. Ou seja, Deus é o lugar para o cristão que está ferido e também é o lugar de inspiração, de aspiração para aqueles que irão fazer a obra. Então, a primeira parte aqui, Deus é. E nós temos segurança ao sabermos o que Deus é, certo? Essa é a primeira parte do Salmo. Agora, a segunda parte do Salmo, você vai ver que aqui ele vai continuar falando, né? Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós ainda permanecemos confiando em Deus. Aí, aqui chega a segunda parte. Tá vendo que aqui na Bíblia, algumas Bíblias têm essa palavrinha aqui, sela, que significa o final da estrofe. Então, a primeira parte encerra aqui no versículo 3. Mas ali os versos 1 e 2 já dá para complementar o que Deus é. E aí você pode acrescentar alguma coisa a mais. Ainda que os rios e as correntes se perturbam, né? Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós ainda permanecemos confiando em Deus, porque enquanto a terra se abala, os montes se estremecem, Deus permanece no mesmo lugar, inabalável. Daí a nossa fé se torna inabalável porque confiamos num Deus inabalável. Primeira parte. A segunda parte do texto, nós vamos ver aqui que há um rio, veja, há um rio, no tempo presente, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, veja aqui o tempo presente também. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Algumas traduções está desde o antemanhã. Aqui a NVI está o romper da manhã, né? Aí na tradução na linguagem de hoje, Deus vive nessa cidade, ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. Então tem várias versões aqui. A Almeida Corrigida Fiel 2007 vai falar que Deus ajudará ao romper da manhã. Então dá sempre essa ideia de que num outro dia, pela manhã cedo, Deus virá ao socorro. Então veja que o texto continua falando. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Veja, Deus está aqui, olha. Deus está no meio da cidade, tá vendo? Deus está no meio dela, no meio da cidade. E aqui no versículo 7, veja que o Senhor dos Exércitos novamente está conosco, certo? Novamente, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós temos aqui a repetição da palavra no tempo presente por algumas vezes. Primeiro, há um rio, certo? Há um rio que está na cidade de Deus. Segundo lugar, Deus está no meio da cidade, por isso que ela não é abalada. O Senhor dos Exércitos está conosco, certo? Então nós temos aqui a segunda parte, lembrando que você vai pregar com a Bíblia e o esboço, né? Não vai ficar só com o esboço. Então a segunda parte aqui, nós podemos colocar aqui a confiança de saber que Deus está. Então nós temos aqui a segunda parte. Como nós podemos ver naqueles versículos ali, então nós temos aqui. Então, em primeiro lugar, porque Deus está presente, a alegria na cidade, certo? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então, em primeiro lugar,
você pode colocar aqui que a presença de Deus traz alegria. E aí, lembrando também, você pode colocar o verso, né, para poder você situar os irmãos que estão na igreja de onde você está falando. O verso 5. A presença de Deus traz alegria. Você já pode fazer a aplicação disso aqui também, certo? Porque não adianta você ter tantas outras coisas se você não tem Deus, você não é feliz. Então a presença de Deus traz alegria. Em segundo lugar, Deus, ele é o Deus onipotente, mas que está presente. Ou seja, a presença de Deus traz confiança. Traz confiança quando o salmista diz assim, olha, Deus está no meio dela, não será abalada. Não será abalada porque Deus ajudará ao romper da manhã. Aqui na verdade é o versículo 4, 5. A presença de Deus traz confiança. Quando Deus está presente, não somos abalados. Se ficar difícil memorizar, então você pode escrever uma frasezinha dessa a mais, certo? Ó, quando Deus está presente, somos inabaláveis. Quando Deus está presente, somos inabaláveis. Isso aqui inclui, por exemplo, a fé. A fé está firmada em Deus. Você pode lembrar que os discípulos, quando estavam passando pelo vendaval lá, quando Jesus estava ausente, eles estavam remando contra o mar, contra a maré, e aí eles temeram. Quando Jesus apresenta-se a eles, Jesus fala, não temas, tem de bom ânimo, sou eu, e ordena que o vento e o mar se aquiete, né? E quando eles têm um encontro com Jesus, eles perguntam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a presença de Jesus, ela cessa a dúvida, ela cessa o temor, ela cessa as tempestades. Então nós temos um Deus que é poderoso, que faz as tempestades cessarem, e para nossa alegria, ele está presente. Não adianta ter um Deus todo-poderoso que está ausente. Então nesse sentido, a confiança de saber que Deus é presente, ela nos traz alegria, nos traz confiança. Vamos ver se conseguimos extrair mais alguma coisa aqui. Aí veja que mesmo diante dessas questões aqui, as nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Então veja que as nações, para Deus, ela vai ser tratada nos versos seguintes. Mas aí veja que o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então veja que aqui é a constatação do fato, as nações vão se embravecer. Os reinos podem até se mover, mas Deus levanta a sua voz, a terra se derrete e nós não tememos porque, veja a circunstância, Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então você pode colocar até aqui, ó, só mais uma parte. Nossa confiança não está em nossos exércitos, mas no Senhor dos exércitos. Certo? Quais os versículos? Versículos 6 e 7. Lembrando que o versículo 7 é o número da perfeição, né? Quando Deus chega, é perfeito. Pronto. Então veja, primeira parte aqui, né? Primeira parte, Deus é. Segunda parte, Deus está. Certo? Deus é poderosíssimo, Deus é refúgio e fortaleza, mas esse Deus que é poderoso é o Deus que está presente. Veja que o método que eu estou usando para você é o método de exposição e aplicação. E a quarta parte, nós vamos ver aqui. Chegamos então, ó, veja que cessa a segunda parte, começa a terceira parte aqui. Vinde contemplar as obras do Senhor. Opa, obras do Senhor, isso significa o quê? Que Deus faz. Obras do Senhor aqui, ó, obra, algo feito. Ou seja, veja aquilo que o Senhor já fez, certo? Isso aqui, ó, esse versículo aqui, ó, vinde contemplar as obras do Senhor, não é o que ele está fazendo, é o que ele já fez. Veja que o dicionário de Strong aqui vai traduzir a palavra aí como milp e alá, ou seja, obra, algo que já foi feito. Como que nós podemos contemplar isso? Hoje, olhando as Escrituras, né? Então vejam que o Senhor é um Deus que faz, que contempla as obras do Senhor. Então, ou seja, Deus ele já fez no passado, certo?
Guarde isso aí no seu coração. Aí veja que o Deus que fez no passado, certo? As obras do Senhor, Ele faz no presente, certo? Ele põe termo ao Senhor dos descansos, Ele dá descanso, Ele encerra as guerras. Ó, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Como que Deus faz isso, Josué? Aqui, ó, quebra o arco e corta a lança. Sem arco, não tem flecha para atirar. Sem lança, não tem inimigo ferido. Queima os carros no fogo. Veja que aqui, olha, quebra o arco. O poder da flecha está onde, gente? No arco. O que ele faz? Quebra. Ou seja, ele trabalha no foco do problema. Onde é o foco? A flecha ou o arco? Arco. Porque se não tem arco, não tem flecha. Como que alguém vai atirar a flecha com a mão? Então Deus quebra o arco, Deus trabalha na fonte do problema. Ele corta a lança, porque a lança, a extensão da lança aqui é o que dá força para a lança. Quanto maior a lança, mais forte ela é. Então Deus corta a lança, novamente trabalha no foco do problema. Os exércitos se vangloriavam dos seus carros e cavalos, né? Nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos, já diz o outro salmo. Então o que ele faz aqui? Ele queima os carros no fogo. E aí o resultado: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então nós temos aqui do versículo 8 ao versículo 10, o Deus que faz, o Deus que trabalha, o Deus que age. Quarta parte: a alegria de saber que Deus faz, age. E aí tem uma série de versículos, né? Deus faz, Deus age. E aí tem uma série de versículos, né, que mostra que Deus trabalha no foco do problema. Como? Queima os carros, certo? Deus trabalha no foco do problema. Em segundo lugar, Deus não é limitado pelo tempo e espaço. Por quê? Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Certo? Onde está isso, pastor? Aqui, ó. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Ou seja, ele não tem limite. Ele não precisa de credencial para ir, não precisa de liberação da ONU. Ele vai aonde ele quer. Deus é livre. Ele faz cessar as guerras. Ou seja a guerra no relacionamento, seja a guerra literalmente, guerra espiritual, seja onde for, ele faz cessar as guerras. Como? Trabalhando no foco do problema. E a nossa posição diante dessa verdade é nos aquietar. Isso implica que precisamos confiar. Enquanto nossas mãos estão no negócio, enquanto nós estamos trabalhando, Deus ele não age não, gente. Agora, quando nós confiamos em Deus, aí ele intervém e age em nosso favor. Nos aquietar e saber, fazer uma constatação que ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou no tempo presente, ó. Que eu sou o Yahvé, o Elohim, o governante. Eu sou. E serei exaltado entre as nações. Aqui nós podemos ter até uma expressão apocalíptica, né? Ele será exaltado entre as nações, independente de tudo. Será exaltado sobre a terra. Então veja, né? Que é como se Deus entrasse no salmo para compor com o salmista esse cântico aqui. É como se Deus estivesse aprovando tudo aquilo que estão falando a respeito dele. Ele entra no salmo e diz: eu sou Deus, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E por último, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, Deus que é no princípio, Deus é o nosso refúgio, é o Deus que é no final, porque ele não muda. Então você pode encerrar aqui esse tópico falando que o Deus do princípio é o Deus do fim. Ele não muda. E aí a conclusão, pessoal. E aí a conclusão vai muito do seu contexto de igreja, do contexto em que o sermão se desenvolveu, certo? Deixa eu só arrumar aqui, para ficar bonitinho. Veja que ó, um esboço que ocupou só uma página, lembrando que isso aqui você tem que estudar um pouco mais o contexto, cada
cada questão aí para poder se aprofundar um pouquinho mais. E lembrando que nós pegamos um texto razoavelmente não tão difícil assim de fazer um esboço sobre ele, mas essa regra aqui pode se aplicar a qualquer outro texto, entendeu? Dá para você usar esse método aqui, introdução, e aí você precisa de um dicionário, precisa de um comentário bíblico, precisa de um panorama para você entender um pouquinho mais. Então, para você que está começando a pregar, eu recomendo que você comece com textos mais fáceis, certo? Para você ir melhorando e sempre buscando mais. Existe uma regra chamada retórica, que de tanto você fazer, você vai melhorando. Então é normal que no início, na primeira vez que você vai pregar, você se perca um pouquinho, se atrapalhe um pouquinho. Por isso que é importante o esboço. Tem muita gente que tem preconceito contra o esboço. Isso aqui, gente, não substitui a oração não, tá? Isso aqui não substitui a oração, não substitui consagração de maneira nenhuma, certo? Mas isso aqui nos orienta, nos norteia, são pontos chaves, porque a nossa lembrança, a nossa memória é fraca. O Hernandes Dias Lopes diz que confia mais no papel velho e num pedaço de lápis do que na memória dele. Então, ele que prega há tanto tempo, né? Imagine nós. Então, voltando aqui para a gente encerrar o vídeo, a conclusão e a aplicação, você pode concluir fazendo a recapitulação de tudo que foi dito aqui, que o nosso Deus, ele é onipotente, ele é um Deus que tem poder para fazer todas as coisas, que ele é um Deus que está presente e por causa da presença dele, nós temos alegria, nós temos paz, e esse Deus é o Deus que age. Ele faz cessar as guerras, como nós vimos aqui, ele é o Deus que age. E a conclusão é que o nosso Deus, esse Deus tremendo, Deus dos exércitos, ele está conosco. Só que te recorda alguma coisa? Deus conosco? Em que sentido Deus está conosco hoje? Deus está conosco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, certo? O Emanuel, o Deus conosco. Só que se você for fazer uma conclusão e uma aplicação em forma de apelo para que as pessoas se rendam a Cristo, você pode pegar como base bíblica aqui Mateus 10, 32, que Jesus fala assim, ó: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O contexto vai mostrar, olha, que se alguém negar, ó, Mateus 10, 32 e 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então esse Cristo que é presente, que é o Cristo histórico, o Cristo da Bíblia, né? Ele quer estar presente, né? Na nossa vida, né? Ele quer estar presente no nosso coração. Então veja que Jesus está falando, né? Novamente ele repete isso aqui em Lucas, ó. Lucas 12, 8, eu lhes digo que quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então é necessário que a pessoa tenha uma confissão pública de que ele serve a Cristo. Então o apelo final é basicamente isso. O que nós vamos fazer com tudo isso que foi dito aqui sobre esse Deus tão tremendo e tão maravilhoso? Pessoal, eu sei que foi simples aqui, mas espero que de alguma forma tenha ajudado você a preparar o seu sermão, você que está começando a pregar agora. Espero que tenha sido de grande ajuda e que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Então pega o texto, leia o texto quantas vezes for preciso, tenta organizar dessa forma aí, que eu acredito que vai ajudar bastante você. E lembre-se sempre que o esboço aqui é um esboço, né? Ele foi feito para ser acompanhado em companhia com as Escrituras. Então mantenha a Bíblia aberta e não tenha vergonha de ler os versículos bíblicos para a igreja, não, porque o povo está na igreja para ouvir a palavra de Deus, certo? Inspirada, revelada pelo Espírito Santo e cheia de unção e de graça, que você já vai ter preparado o seu coração por meio da oração e do jejum. Por meio da oração e do jejum, né? Gente, é isso. Espero que tenha sido bênção para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.